traz João, Evangelho de João, capítulo 17, 20 ao 26. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Vamos pensar na seguinte grande ideia: o mundo conhecerá verdadeiramente o amor de Deus quando a igreja estiver unida e aperfeiçoada no testemunho de Cristo. Nas últimas duas mensagens, nesse capítulo 17, vimos Jesus orando e se preocupando com a glória do Pai. Ele orou pelos seus discípulos para que eles se mantivessem unidos, que fossem vitoriosos sobre os ataques do maligno e que tivessem uma vida dedicada e que honrasse ao Pai. Mas Jesus não orou apenas por esses motivos e por aqueles discípulos. Ele também orou por nós, igreja, pela sua igreja. No verso de número 20, ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então Jesus estava imaginando as gerações seguintes de discípulos dele que creria e proclamaria a palavra de Deus. Então naquele momento Jesus estava orando por aqueles que eram seus discípulos, aqueles 11, e por aqueles que também seriam seus discípulos no futuro. A primeira carta de João, no capítulo 2, o verso 1, nós vemos Jesus dizendo: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus é apresentado aqui por João como aquele que leva diante de Deus a nossa causa. Ele intercede por nós. A oração é uma expressão dos desejos do nosso coração. Nossas orações muitas vezes são equivocadas, porque os nossos desejos, o desejo do nosso coração, são equivocados. A oração de Jesus estava correta, porque os desejos de Jesus, do seu coração, eram de acordo com a palavra de Deus. Esta é uma das grandes vantagens de olharmos para a oração de Jesus aqui em João 17. Assim nós temos oportunidade de ganhar uma compreensão do que realmente importa para o Senhor Jesus. Além disso, podemos observar pelo que ele intercede para justamente modificar a nossa oração e passarmos a orar por aquilo que ele também orou. Então, nesse sentido, identificamos nestes versos 3 componentes da oração de Jesus. O primeiro componente, Jesus ora pela unidade da sua igreja. No verso 21 ele diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a expectativa de Jesus era que eles fossem um, como ele e o Pai eram um. Quando nós examinamos lá o capítulo 3 de Gênesis, falando sobre o pecado de Adão e Eva, o pecado original,
vemos que eles tiveram vergonha um do outro e se isolaram. Quando tomaram consciência de que Deus estava chegando a eles, eles se esconderam de Deus. No contexto da família deles, nós verificamos como consequência inveja e morte. A principal consequência do pecado é a degradação humana. Com isso, o homem é afastado de Deus e é afastado do próprio homem. O homem contende e ofende ao próprio homem. Quando Jesus veio, igreja, ele veio para libertar o homem do pecado, assim como o povo de Israel foi liberto lá da escravidão do Egito. Assim é a libertação de quem passa a crer em Cristo. Em João, o Evangelho, capítulo 1, verso 12, há uma promessa para aqueles que creem em Cristo. Diz lá que todos os que aceitarem ou entregarem a vida a Jesus ganham o poder ou ganham o direito de se tornarem filhos de Deus. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, ele diz: pois primeiramente recebi, também lhes transmiti, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo estava dizendo aqui? Que essa mensagem, esse conteúdo, era o Evangelho verdadeiro, dizendo que não existe outro. Em Gálatas ele fala sobre isso. Se alguém apresentar outra coisa além dessa que Paulo apresenta aqui, Paulo deixa muito claro dizendo que seja anátema, seja maldito. Quando levamos a mensagem do Evangelho de Jesus, devemos falar apenas disso. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Na Páscoa, comemoramos o fato de que Jesus venceu a morte. Se crermos nessas coisas, deste modo, somos membros da família de Deus. Em João 11, verso 52, João escreveu: e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los em um só povo. Jesus deveria morrer para reunir em um só povo aqueles que criam nele, aqueles que creriam nele também. Paulo escreveu sobre isso lá em Coríntios 12, 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados. Em Cristo somos um só corpo. Isso não significa, irmãos, uniformidade. Somos absolutamente diferentes, temos características diferentes, mas mesmo assim, Jesus estava orando pela unidade da igreja, a despeito das diferenças existentes entre eles e também nós nos dias de hoje. No verso 21, ele orou: para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para ele, existe um padrão de unidade. E esse padrão, ele é estabelecido pelo próprio Deus através da sua palavra. Então, a unidade que Deus e Jesus aspiram para a sua igreja é que nós sejamos um, como Jesus e o Pai são um. Eles são pessoas diferentes, distintas, mas com a mesma essência e o mesmo caráter. A mente, a conduta, o relacionamento deles estão alinhados. O relacionamento deles é marcado pelo amor e pelo propósito de salvar toda a humanidade. A unidade que Deus espera de nós é igual à unidade entre o Pai e o Filho. Um ouve o outro, um respeita o outro e contribui com o outro, independentemente de estar fazendo a coisa que mais deseja fazer. Por exemplo, o próprio Cristo fez algo que, no primeiro momento, ele queria que o Pai passasse dele aquele sofrimento, aquele cálice. Mas ele entendia e obedientemente aceitou a determinação do Pai. Ainda no verso 21, eles dizem que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade que ele espera que tenhamos inclui uma intimidade
que envolve uma intimidade com o próprio Pai Celestial. É como se Jesus estivesse dizendo: a minha inspiração para a igreja que estou fundando naquele momento é a unidade com o Pai. Muitas vezes vamos ter, dentro de um grupo como este, opiniões diferentes, e vamos precisar chegar diante do Pai clamando: Senhor, mostra-nos a tua opinião. Às vezes criamos atividades na igreja para que haja comunhão entre os irmãos. Não é possível haver um relacionamento saudável entre os irmãos se eles juntos não estiverem buscando isso e principalmente não estiverem buscando um relacionamento saudável com o próprio Deus. Se você quer ter um bom relacionamento com os irmãos, focalize primeiramente na sua comunhão com o próprio Deus. Foi por isso que Jesus morreu por nós, pela sua igreja, foi totalmente punido e condenado. Lá em Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. A ideia do escritor aqui é que tenhamos ousadia para entrar na presença de Deus. Precisamos ser o povo que se relaciona com Deus. Para isso é porque fomos salvos. Nossa vida deve ser marcada de intimidade com o Pai, assim alcançaremos a unidade da igreja. Estamos falando sobre 3 componentes desta oração de Jesus. O segundo componente, Jesus ele ora pelo aperfeiçoamento da sua igreja. No verso 23 e o 26, Jesus orou dizendo: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Unidade não se desenvolve da noite para o dia. É preciso relacionamento para poder desenvolver o amor por Deus e o amor de uns pelos outros. O que Jesus estava dizendo era: embora vocês sejam de uma mesma família, oro para que vocês aperfeiçoem a unidade. Então, na medida em que eu obedeço mais a Deus, eu gozo mais da sua alegria. Ele expressa seu amor por mim e ele se manifesta mais na minha vida, na vida da igreja. Isso tem implicações no cotidiano de cada um de nós como igrejas, irmão. Como a gente está se preocupando uns com os outros. Eu praticamente mandei mensagem quase todo dia para o Luan, só que no finalzinho não, e a Cris sabe a minha preocupação. A minha preocupação, e tem sido essa minha oração, evidentemente por todas as pessoas, mas sendo incumbido por Deus para cuidar desse rebanho do Senhor, o meu pedido a Deus é que eu não venha perder nenhuma das pessoas, das ovelhas do rebanho dele. E quando eu vi que o Luan não estava bem, eu fiquei muito preocupado com isso. E graças a Deus a gente pode ver o Luan aqui hoje. E nosso desejo tem sido a nossa oração. A gente não sabe a vontade do Senhor. E que até o final dessa pandemia, o Senhor esteja realmente continuando a cuidar de todas as ovelhas desse rebanho, mesmo aqueles que já têm sido contaminados, sequelas, aqueles que podem vir a ser contaminados, que nenhum de nós estamos livres disso. Então, até o melzinho, levei o melzinho com alho para ele lá, mas não era coisa de vampiro não, tá, irmãos? Era o alho, não tinha sal grosso não, foi só o alho lá, o melzinho, e limão também. Então, irmãos, podemos ser irmãos em Cristo e ainda não termos comunhão uns com os outros. Só desfrutaremos de uma comunhão, de uma boa comunhão uns com os outros, quando tivermos comunhão com o Senhor, porque somos um só corpo. Foi por isso que Jesus nos salvou, foi por isso que Jesus tem trabalhado em nós dia após dia. Paulo lá em Romanos 14, ele nos ensina que, embora possamos estar certo em determinada opinião, por amor precisamos deixar de fazer algumas coisas para preservar um relacionamento saudável
com os outros irmãos. O amor no relacionamento na igreja pode e deve ser aperfeiçoado. Precisamos viver isso o tempo inteiro. Somos um grupo de pessoas com muitas diferenças. Um gosta de jiló, o outro gosta de escarola. Outros não gostam de escarola, o outro gosta de jiló. O que cabe a nós, irmãos? Cabe a nós muita paciência, muita intercessão, muito ensino, muito estímulo, para que a igreja cresça a cada dia em unidade. No verso 24, Jesus disse: Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus estava orando: Pai, eu estou indo para a glória eterna contigo e quero que eles estejam lá também comigo. Talvez a ocasião que os discípulos mais se impressionaram com a manifestação da glória de Deus foi aquele momento lá no monte, na transfiguração. Lá estava Jesus, Pedro, João e Tiago. E aparecem diante de Jesus Elias e Moisés, que começaram a conversar com Jesus, e os discípulos como que estavam ali sem saber o que falar. Pedro era sempre impetuoso, então assume a fala e diz: Senhor, quer que eu faça 3 tendas aqui para vocês ficarem aqui? De repente uma nuvem cobre o monte e uma voz do céu diz: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. Os discípulos caem por terra e não se levantam dali até que o Senhor Jesus os levanta. As Escrituras nos dizem que Deus tem planejado a vinda do Senhor em grande glória, como um Deus, Messias vitorioso, para nos levar para junto dele. Essa oração que Jesus fez lá por aqueles discípulos já foi respondida e será respondida por todos nós também. Então o mesmo João que escreveu esse evangelho, lá na primeira carta, em 2,28, ele diz: Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Na vinda do Filho de Deus é possível que nos sintamos envergonhados. Continuando na mesma carta, no capítulo 3, verso 2, ele diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele realmente é. Por isso a gente pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque um dia o veremos face a face e estaremos com o Senhor. Então, quando o Senhor voltar, não somente o veremos na sua glória, como também passaremos por uma transformação ao ponto de nos tornarmos como Ele é. Deus nos salva para nos tornar participantes da sua natureza, na sua comunidade de fé. A unidade pode ser aperfeiçoada e será aperfeiçoada. Nós estamos meditando sobre 3 componentes da oração de Jesus aqui em João 17. O terceiro, Jesus ora para que a sua igreja alcance o mundo. No verso 20, Jesus disse: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão futuro em mim, por meio da mensagem deles. A maior parte das traduções nesse ponto nos deixa um pouco confusos, mas Jesus estava intercedendo por pessoas que viriam a crer em função da pregação dos seus discípulos. E aí a gente já pregou sobre isso aqui, sobre o que é sermos discípulos de Jesus, e em algumas mensagens atrás. É interessante essa oração de Jesus, porque ele não estava ordenando que compartilhemos o Evangelho. Na verdade, ele estava presumindo que já estivéssemos fazendo isso. Sabemos disso porque ele se refere às novas gerações de crentes convertidos no futuro.
Deus chamou a todos nós, igreja, todos somos responsáveis por pregarmos o Evangelho. Jesus estava dizendo que surgiriam novas gerações de filhos de Deus e que isso aconteceria somente através daqueles discípulos e de outros que viriam após eles e assim sucessivamente. Muitas vezes nós, pastores, somos cobrados por levarmos pessoas a Cristo e devemos fazer isso também. Somos cobrados por batizar pessoas e isso é um grande privilégio para um pastor. Mas evangelizar não é responsabilidade somente de pastor. Quem gera a ovelha é outra ovelha, não é o pastor. É um privilégio e responsabilidade de ovelha, meu e seu, como ovelhas que somos também. Deus está esperando que você alcance pessoas. Então, quando a igreja não cresce pela evangelização, não é culpa do pastor, como às vezes nós ouvimos, mas é culpa de todas as ovelhas, incluindo o pastor. No verso 23, Jesus disse: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A igreja deve manifestar ao mundo as palavras de Deus, a obra dele, a pessoa de Cristo, vivenciadas como na unidade da igreja, no aperfeiçoamento da igreja. Essa é a razão da igreja existir. Somos chamados pelo mundo de várias coisas. Alguns acusam a igreja de ser uma sociedade antiquada, antiliberal, tradicionalista, ultrapassada, conservadora, e tem os etc. também, que não admite ou aceita as liberdades, ou não aceita as liberdades que o mundo proclama. E a gente tem visto a cada dia essas liberdades aumentarem. Também acusam a igreja de ser exclusivista, por afirmar que só em Jesus há salvação. O problema, irmãos, não são essas acusações. Jesus nos alertou que elas aconteceriam. O problema é quando nós recebemos acusações como a de, por exemplo, não estarmos vivendo de acordo com o caráter do nosso Deus. Podemos ser acusados por uma série de coisas, mas não devemos ser acusados de não ser aquilo que Deus espera que sejamos, ou por sermos aquilo que Ele quer que não sejamos. O alvo de Deus para nós é que preguemos o Evangelho do Senhor Jesus, dizendo que Ele morreu por nós, pagou pelos nossos pecados ali na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, para que todos nós pudéssemos nos achegar à presença de Deus. Então, através dessa pregação e a vida de unidade da igreja, é que vamos proclamar ao mundo o plano do nosso Deus. Jesus estava orando por isso, por aqueles discípulos e pelos aqueles que iriam ser salvos também, incluindo todos nós. É por isso que a igreja precisa estar orando diariamente. Pergunto, você ora por isso? Por isso, para conseguir falar, por exemplo, aos seus pais, aos seus filhos, aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, pessoas desconhecidas, para que as oportunidades surjam diante de você poder testemunhar daquilo que Jesus fez por toda a humanidade. No início eu disse que o mundo conhecerá verdadeiramente o amor de Deus quando a igreja estiver unida e aperfeiçoada no testemunho de Cristo. Precisamos viver de maneira unida para que o mundo conheça as boas novas do Evangelho, as boas notícias, irmãos. Nós temos notícias maravilhosas para as pessoas que estão passando pela pandemia, como o mundo se encontra no momento, de que há esperança em Cristo Jesus. E para isso a gente precisa orar como Jesus orou, como ele nos ensinou nessa oração em João 17. Essa é a primeira coisa a se fazer, orar.
pedindo ao Senhor que nossas ações e atitudes contribuam com a unidade da igreja. Você pode identificar o que está fazendo que não contribui pela unidade da igreja. Aí você pode pedir a Deus que Ele mude as suas palavras, as suas ações, as suas atitudes, para preservar a unidade da igreja. Jesus estava intercedendo por nós, para que fôssemos uma expressão da glória de Deus. Quando vamos falar do Evangelho, não devemos apenas dizer que as pessoas precisam aceitar Jesus. Precisamos falar-lhes do fato de que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, e não existe mais nenhuma razão para não nos achegarmos à pessoa de Deus. Temos que mostrar às pessoas que só Jesus pode nos garantir a salvação, porque Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou e está vivo junto ao Pai Celestial. É nosso privilégio vivermos a nossa vida como um todo para proclamarmos o Evangelho. Todos nós somos chamados para isso, é a missão da igreja. Estatísticas mostram o que faz uma pessoa entrar numa igreja. São raras as pessoas que vão a uma igreja para ouvir um pastor pregar. Alguns vão entrar pela beleza e pelo cuidado do prédio, por ser um lugar limpo, um lugar aconchegante. Outras porque ouviram uma música que gostaram. Outras por terem conhecido pessoas que lhe convidaram e que tinham uma vida coerente, senão ela nem iria lá. O testemunho, ele fala muito. Então, de maneira que Deus nos tem chamado a sermos um com Ele, vivendo em comunhão com Ele. O mundo tem uma carência muito grande de conhecer esse Deus. O que nós estamos fazendo? Nós estamos contribuindo para levar a paz, levar a salvação, levar o amor de Deus, levar essa boa notícia que muitas pessoas não sabem, que existe solução na pessoa de Jesus. Então o alvo do Senhor é que nós vivamos em total comunhão com Ele e com os irmãos, que participemos de atividades que manifestam a glória de Deus, de maneira que quando o mundo olhar para nós, não fique em dúvida onde está o nosso Deus. Portanto, somos enviados a este mundo com o privilégio de anunciar a Cristo e manifestar ao mundo a glória do Pai através da unidade da igreja. Que Deus nos abençoe no sentido de que o mundo conheça verdadeiramente o amor de Deus pelo simples fato da igreja viver unida e aperfeiçoada no testemunho de Cristo. Amém.